E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui quem está falando com vocês é o monitor de literatura, professor Diogo Rocha Lima, tá? Eu sou estudante do curso de letras, tá? De letras modernas da UESB. Participei no ano passado como monitor de literatura, tá? Pelo projeto PT. Esse ano, devido a essa questão da pandemia, a gente está tendo que ter essas aulas online, tá? Então, vamos aí tentar construir, estudar bastante, tentar compartilhar esse conhecimento, mesmo que seja assim de forma virtual, mas vamos fazer o possível para que vocês possam ter acesso ao conhecimento, né? E possam construir aí essa longa jornada de vocês em busca de passar no vestibular, tá? Eu preparei para vocês hoje aqui uma pequena introdução, mesmo só para a gente ter conhecimento sobre o que é literatura, o que é um texto literário e o que é um texto não literário, tá? Quais são as características fundamentais, né? Quais são os teóricos que abordam isso, tá? Porque assim, talvez como muitos de vocês aí, ou vim de escola pública, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande no que diz respeito tanto ao ensino, né, como um todo, quanto ao ensino de literatura e o ensino de língua estrangeira, né? Mas não vamos entrar muito nesse âmbito, não. Vamos mais para essa questão aqui agora do que é literatura, para que serve literatura, tá? E o que define literatura, quais são os elementos característicos de um texto literário e de um texto literal, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no século V a.C. surgiu um tratado chamado Poética, tá? Poética e Retórica, tá bom? Esse tratado ele foi, segundo estudiosos, redigido por Aristóteles, tá? Eram assim, conhecimentos, né, que foram acumulados ao longo do tempo e foi redigido esse tratado chamado A Poética de Aristóteles, né? E um outro tratado chamado A Retórica, tá? Por hoje a gente vai se deter apenas no que condiz a poética, tá bom? Esse tratado ele vai dizer quais são os mecanismos, né, as ferramentas que compõem, né, o que é poético, tá? O que estão dentro das artes poéticas, tá bom? E o que seria isso, tá? Você tem dentro dessas artes poéticas, né, vamos começar por aí, dentro do que é poético, a gente vai ter a arte, né? E dentro da arte a gente vai ter o quê? A música, a gente vai ter as peças teatrais naquela época, tá? Agora a gente tem uma infinidade aí de formas de arte, né? As pinturas de grafite, tá? É uma delas, tá aí, né? As abstratas. Dentro dessa, mas ali no século V a.C., dentro do que condizia o que era arte, a gente tinha, né, as questões a gente tinha formas de arte que eram retratadas através da música e através da representação teatral, tá? Uma vez que, né, nem todo mundo tinha acesso, pouquíssimas pessoas elas tinham acesso à leitura escrita, tá? Elas sabiam ler e escrever, muito pouca gente tinha acesso à educação, né? Então, a forma de disseminação dessa cultura, ela se dava tanto de forma oral, quanto, né, pelas representações teatrais, né? E aí Aristóteles ele redige um tratado que vai tratar, que vai dizer o que é realmente aceitável ali dentro da poética, né? O que é aceitável para tentar definir, né, esses conceitos de texto lírico, que é literal, que é literário, né? Para vocês terem ideia, tem assim, em um conceito bem raso, o que é literal, lógico, é aquilo que é falado tal como ele é, né? Por exemplo, nos textos dentro da literatura, que a literatura ela abrange uma infinidade de textos aí, né? Você tem desde textos literários, que são textos fantásticos, textos fantasiosos, né? Como você vai ter também textos literais, que são revistas, são reportagens, tratados de medicina, receitas, tudo isso está dentro dessa forma literal, que está dentro do que se chama de literatura, né? Como também as artes que são representadas
de forma escrita, vai estar dentro desse mecanismo grande que chama de literatura, né? A diferença entre eles é o que a gente chama de textos que são literários, né? Que são textos que eles têm o seu início, ou seja, eles são fundamentados dentro do real, mas eles partem do real para uma esfera, né, fantasiosa, que é o que a gente vai chamar de literatura, né? Alguns teóricos vão chamar de poesis, né? Ele parte dessa representação, né? Aí já é um outro conceito que a gente tem, que é mimesis, né? Talvez vocês ouviram falar ou não. Isso tudo que eu estou falando, gente, vai estar descrito nos slides, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. A gente tem dois conceitos, mimesis e poesis, tá? A mimesis, para Aristóteles, é como se fosse uma representação das ações humanas, tá? E isso está muito claro dentro do gênero poético, quando a gente pega peças como Medeia, como Édipo, né, Édipo Rei. Então você vai ter algumas histórias, alguns textos literários que eles vão partir do real, tá? De representações humanas, de representações, né, reais, e vão para um lado fantasioso, né? Isso tudo para quê? Para que serve isso? Para que serve literatura, né? Por quê? Porque foi feito porque Deus quis? Não. Tudo tem um projeto, tudo tem um propósito. E a literatura também tem o seu propósito. O propósito da literatura era o quê? Naquela época, como poucas pessoas tinham acesso à educação, acesso à cultura, a literatura servia para exortar, para ensinar o que deve e o que não se deve fazer. Tá? E aí, dentro desse exortar o que deve e o que não se deve fazer, a gente tem o gênero trágico, tá? Que eram as tragédias gregas, justamente o que eu falei, né? Os textos de Medeia, de Édipo Rei, quem tiver a oportunidade vai dar uma olhada, vai conhecer, são excelentes textos, tá? Talvez ao longo desse curso que a gente vai estar ministrando, a gente possa falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, o primeiro ponto é o que é literatura, né? Que é esse compilado de tudo que a gente tem escrito, né? Que vai ter desde textos literários fantasiosos até tratados de medicina, até receitas, até reportagens, tá? Isso tudo é uma definição possível de literatura, tá? O que é literário e o que é literal? O que é literário é o que parte o que parte de um real, tá? E vai para uma esfera que é fantasiosa, tá? Por exemplo, um conto literário, um texto de Machado de Assis, né? Um romance, tudo isso é literatura, porque está enquadrado dentro desse grande âmbito, mas isso tudo também é literário. Por quê? Porque ele parte do real e vai para o imaginário, tá? O que é, então, já o que é literal? Literal é simplesmente a representação, né, de textos de forma escrita, tais como eles são, né? Revista, uma reportagem, uma receita. Então, isso tudo é literal, tá? Definimos esse ponto aí, vamos passar para o próximo ponto, tá? Dentro desse âmbito da literatura, tá? Desse grande âmbito, a gente tem uma premissa que é importante dentro do literário, tá? Vamos partir agora para o texto literário, tá? O texto literário, segundo Aristóteles, esses gêneros que são da poética, né? Que são o drama, a tragédia, tá? A comédia também, tá? A comédia também tinha total fundamentação teórica, né? A comédia em si tinha o seu objetivo também, tá? Que era de deturpar, vamos dizer assim, os maus costumes, tá? Que eram cometidos por grandes pessoas, por pessoas afortunadas, tá? Ou sejam nobres e reis, tá? Então, a comédia também tinha o seu objetivo. Isso a gente vai tratar mais à frente, tá? Mas um ponto que eu queria abordar aqui era sobre a verossimilhança, tá? O que a verossimilhança é? A verossimilhança é nada mais do que a possibilidade, não é a verdade em si. Às vezes a pessoa pensa em verossimilhança. A verossimilhança é a verdade, é o texto ser verdadeiro. Não, a verossimilhança é
é um artifício, né, dentro da retórica, dentro da poética, que ele é usado para indicar as possibilidades que, de verdade, as possibilidades de acontecimento que pode haver dentro de um de um determinado texto, ou de uma determinada obra, ou até dentro de um determinado caso jurídico, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu não entendo muito de questões jurídicas, mas vamos tentar pensar por aí, né? Eu vou tentar citar um exemplo aqui, tá? Eu espero que seja bem claro, assim, para que a gente possa ter uma ideia, bem, mesmo que seja vaga, do que verossimilhança, tá? Tem uma cena de crime, tá? Uma cena de crime, vamos supor que vocês estão no tribunal, no júri, tá? Tem uma cena de crime. Dentro dessa cena de crime, achou-se a arma do crime, tá? E a arma do crime tinha digitais, né? Que levavam a uma determinada pessoa, tá? Em seguida, checou-se as câmeras de segurança desse lugar e viu essa mesma pessoa que bate com as digitais, tá? Viu essa mesma pessoa fugindo do local, tá? Aí a gente tem o quê? O crime, a cena do crime, a gente tem a arma do crime, a gente tem as digitais que ligam a arma à pessoa, tá? A gente tem a arma que liga, né, que foi a arma usada no crime. Então você tem o crime, a arma do crime e a pessoa. E você tem um vídeo também que está provando que a pessoa saiu do lugar fugindo. O que a gente pode chegar à conclusão de que essa pessoa, ou ela foi a pessoa que assassinou essa outra, ou ela estava envolvida diretamente nesse crime, né? Então, a verossimilhança é mais ou menos isso aí. É esse conjunto de fatos, né, de indícios que corroboram para um determinado veredito, né? Isso acontece dentro da literatura, sim, dentro dos romances, dentro das tragédias. Isso acontece na vida real? Sim, também. O fato disso é justamente essa questão jurídica, né? Os tribunais usam muito essa questão da retórica, tá? Dentro do ambiente jurídico, a retórica ela é muito usada, tá? Entenderam aí o que é verossimilhança? Beleza, é um dos elementos, tá? Próximo elemento vai ser, tá, a denotação e conotação. Muitos de vocês aí provavelmente devem saber o que é denotação e conotação e para que são usadas, mas eu vou explicar de forma bem rasa, tá? A denotação e a conotação, desculpa, são elementos também linguísticos que são responsáveis aí, né, por criar, né, um sentido literal ou um sentido literário, ok? Como é que isso funciona, né? A denotação em si, ela é definida pelo uso da linguagem formal, okay? A linguagem literal. Quando tem um sentido denotativo, é que eu falei algo e aquilo tinha que soar exatamente da forma que eu falei, ok? Exemplo disso, eu posso citar um exemplo muito simples assim, a mulher estava grávida. Pronto, a mulher estava grávida. É um sentido denotativo, por quê? Porque eu estou sendo literal. Eu não estou falando de forma metafórica, de forma literária. Já o sentido conotativo, ele serve para produzir um determinado efeito no público, né, ou no leitor, ou no caso aí de uma peça teatral, no público que está assistindo, né? Essa questão da conotativa, ela serve para isso, né? E ela vai para o âmbito mais literal, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, aquele homem tem um coração de pedra. O que vão passar na cabeça de vocês é isso? Que ele tem um coração feito de pedra, de granito, de algum tipo de rocha? Não, claro que não, né? Simplesmente que ele é um homem de coração duro, uma pessoa, né, que é muitas vezes ali, que a emoção não o toca, né? Ele é uma pessoa fria, uma pessoa de coração duro mesmo, né? E aí a gente usa essa expressão coração de pedra, né? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não vou muito me estender nesses pontos aí, porque senão vai ficar muito longo e a gente não vai acabar, né? Porque é muita coisa, tá? Mas assim, para começo, eu acho que ficou bem legal aí essa pequena explanação. Quem quiser pode estar me chamando, eu vou deixar meu contato também, a gente pode estar passando aí mais informações, tá?
E a gente vai estar postando mais vídeos, eu e o meu colega Denner, tá? A gente vai trabalhar aí em dupla para tentar auxiliar vocês aí da melhor forma possível, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? E fiquem com Deus aí, se cuidem, bons estudos, tá? Tchau, tchau.